presbítero irmão David que fez a ponte. Muito obrigado, Senhor, a sua família, ao pastor dessa igreja, a esposa, a sua família, os obreiros. Tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Somos da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui, gente? Nenhum. Carioca. 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 Chato. Mas se você conseguir escutar por alguns minutos, acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você acredita que Deus fala conosco ainda? Livro de Mateus, capítulo de número 8, no verso de número 23, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, e ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, no plural, e o mar, e lhe fez uma grande bonança. Assente-se, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente tem comigo de pregar, a gente pede para que Deus fale conosco, para que, por intermédio da gente, Deus fale com a igreja. E nós chegamos no Monte de Várzea, Chegamos no Monte de Várzea, às 5 horas da manhã em casa, às 6 horas na hora para deitar, e pensando logo agora à noite, pedindo para que Deus falasse comigo. E quando eu levantei, meu paizão belíssimo, moço bonito, eu estava vendo sobre a tempestade, e certo era a palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. Eu não falei nada para ele, mas fiquei quietinho, porque era a palavra que Deus já tinha falado comigo. Antes da água ela cair no copo, isso aqui, primeiro ela passa por uma torneira. E para a palavra fazer efeito na igreja tão bonita igual essa, primeiro ela tem que fazer efeito em mim primeiro. Se a palavra não falar com o pregador primeiro, tem algo errado. Se nós que pregamos, se a palavra não falar conosco primeiramente, então alguma coisa está. A responsabilidade é muito grande, porque a perna treme, a voz embarca, o coração acelera. Então, alguns anos que eu já prego, mas a responsabilidade sempre é mais pesada do que a outra oportunidade. Então, escute com muita atenção e com muito carinho. A aparência não ajuda muito, a voz não é das melhores, mas se você conseguir me ajudar, nós vamos fazer aqui no modelo. Se você der glória a Deus, eu diminuo a mensagem e daqui a pouco você vai para casa jantar ou comer pizza. Se você não der glória a Deus, eu vou aumentar a mensagem, o pastor me chama mais e fica todo mundo cansado. Pode ser? Você dá glória a Deus? Então olha para mim, por gentileza. Quando nós preparamos com o livro de Mateus, capítulo de número 8, para ser mais específico, a gente entendemos que Jesus ele faz aquilo que ele gostava de fazer, pregar. Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está ensinando, e por certa feita, ele vê que o tempo dele
se acaba naquela cidade. Estamos Jesus à beira da praia. Ele vê a multidão e aperta. Ele vê que o povo lhe cerca. Ele vê que o povo fica ao seu redor para poder receber algo dele, ou sendo espiritual, ou sendo material, como ou recebendo uma palavra de Deus, ou esperando pelo partido do banco. Há duas pessoas infiltradas no meio da multidão de Jesus: aqueles que venham para ver e aqueles que venham para receber. Então Jesus entende que tudo tem um começo, um meio e um final. E Jesus, por ser muito inteligente, ele entende que o que ele começou, ele precisa terminar. Jesus, ele começa a fazer aquilo que ele precisava fazer. Só que chega um tempo que ele olha para os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado. Não é uma pergunta: você quer ir? Não. Ele está dando uma ordem imperativa: vamos para o outro lado. E quando ele dá essa ordem, ele não pergunta para os discípulos: ei, você quer ir comigo? Não. Quando ele dá a ordem, ele não pergunta para Pedro e para João: você entende de mar? Então vai tocando barco. Não. Jesus, ele dá a ordem e diz: vamos para o outro lado. E o interessante é que Jesus, ele acaba de falar. Um discípulo questiona ele dizendo: deixa sepultar-me os meus parentes. E ele diz: deixe que os mortos sepultem os mortos. Siga-me. E a Bíblia diz que ele entrando dentro do barco. Só que nós temos que entender que ele acaba de dizer que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. As aves teriam, e os homens, ele não tem aonde reclinar a sua cabeça. A raposa tem covis, mas o Filho do Homem não tem um lugar para se chamar de casa. Só que ele arrumou o barco dele. E aí eu me pergunto: quando ele arruma esse barco, ele entra para dentro. E aqui nós não entendemos, há um paradoxo. Por quê? Porque Jesus, ele entra no barco e não há relatos de quem é o barco. Não há relatos que ele se comunicou com alguém dizendo: aluga o teu barco. Não. Lucas capítulo de número 5 diz: Jesus entrando no barco, disse para Simão: Simão, afasta-se daqui um pouquinho, eu vou me ensinar. E Jesus está pregando. O barco não era dele, mas a oportunidade era dele. Aleluia. O barco era de Simão, mas o dom era de Jesus. Aleluia. Jesus, ele entra dentro do barco. E o 23 vai dizer: e os discípulos o seguiram, sem questionamento nenhum, sem nenhuma pergunta. Não perguntou para Jesus como vai ser, como vai acontecer, como vamos chegar. Não. Os discípulos o seguiram. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o barco dormir. Alguns vão dizer que Jesus estava na proa do barco. Escute-me. Se o barco tinha um dono, e todo dono velejava em seu próprio barco, todo dono guiava a sua própria embarcação, o dono do barco ficava na proa. E Jesus, avistando o barco na praia, ele entra para dentro do barco e vai para a proa. O barco não era dele, tinha um dono, mas ele se apoderou do barco. Tomou do homem, não, ele só estava dando direção ao barco que não tinha mais direção. Ele pega o barco que está parado
Jesus pega um barco que não está sendo usado, que não tem valor, porque barco só tem valor dentro da água. Jesus pega um barco parado, um barco que não tinha dono, porque se tivesse, eles não deixaram Jesus subir para a proa. Aí Jesus entra para a proa do barco, coloca o barco na direção e vai dormir. Os discípulos estão ali, o barco está velejando, e a Bíblia diz que surgiu de repente algo chamado tempestade. Essa tempestade aqui não foi algo que os discípulos detectaram dizendo: opa, hoje o mar não está para peixe. Não. Essa tempestade aqui, ela não deu sinal com as nuvens que tampou o céu e escureceu tudo. Não. Hoje o dia vem mostrando que uma certa hora ia dar errado, que choveria. Mas esse dia aqui não. Porque naquele barco tinha Pedro, naquele barco tinha João, naquele barco tinha homens, Deus, que sabia o que era velejar, o que era lá dentro do mar. Ali dentro daquele barco sabia, e ai do homem que entrasse dentro de um mar, como as nuvens estivessem todas carregadas, ninguém entrava. Então essa tempestade, ela parece um acaso para o homem, mas aparece nos planos de Jesus. Pegou essa aqui, não? Para os homens ela surgiu, mas para Jesus era algo que precisava acontecer. Para o homem era algo surpresa, mas para Jesus era algo que precisava acontecer. Glória a Deus! Não, você não pegou isso aqui. Pega na mão desse crente, por gentileza. Você consegue me ajudar, por algum de mais uma vez? Dá uma balançada de dedo de crente pentecostal nele e diga para ele: tem situações que para você não era necessário, mas para Jesus é necessário que você passe para você adquirir. Eu não sei qual é a situação que te pegou, está afligindo a tua alma, mas o meu Deus que me conhece, te conhece, manda te dizer essa noite: se prepara que não tem nada que eu não saiba, não tem nada que eu não tenha permitido, e queira o homem ou não, eu faço do meu jeito. Aleluia! Aí levante a mão para adorar esse Deus que você graça aqui essa noite. Aleluia! Dizendo para você, Glória a Deus! nessa segunda-feira, nem tudo que eu vou fazer eu preciso te falar, mas se prepara, porque tudo que te pegar, eu tomo controle. Olha para mim. A onda da tempestade apareceu do nada para os discípulos. Ela surgiu do nada para os discípulos, mas Jesus sabia do que ia acontecer. E aqui eu fiz mais uma vez, só para glória ficar melhor. Se prepara, porque tem gente que vai sair da tempestade. Mas eu tenho que dar boas notícias, mas tem gente que também vai entrar para dentro, pastor, da tempestade hoje. Mas abre você deve dizer isso, não, eu sou pregador de vida, não prego morte para ninguém. Mas essa noite a palavra ela corta para os dois lados. Você vai sair, mas tem gente que vai entrar, abre você deve desanimando uma segunda-feira dessa, não. Eu vim te dizer que é hora de parar de comer mingau e comer feijoada, porque você precisa ter resistência. Aleluia! Oi!
porque eles vão ter uma ideia de chamar Jesus. Só que aí, pastor, o vento começa a balançar dentro de embarcação. Imagem não é algo que dá estabilidade. Você já foi lá? Eu já dei papo outra vez que eu vim aqui. A gente fica assim no mar, né? Mas os nossos pés ficam dentro do assoalho do barco firme. Então, do jeito que o barco balança, a gente balança também. Aí os ventos começam a atacar a embarcação. Aí os discípulos que já não tinham tanta estabilidade, o vento acerta da direita. Aí vem o discípulo cambaleando para cá. A Bíblia diz que o outro vento vem, ele cambaleia para cá. Aí vem o vento na retaguarda, e eles vão para frente. O vento vem na canteira e eles para trás. E assim eles ficam nessa guerra, tentando achar estabilidade. E aí, amigo, simples. Quando eles veem que não tem jeito, eles vão chamar Jesus. Quando eles chegam até Jesus, Jesus continua intacto cumprindo. Por quê? Porque o vento que desestabiliza os discípulos não desestabiliza Jesus. Pegou? O vento que desestabilizou os discípulos não tirou Jesus do lugar. Não, só 2, 3 crentes que entendeu esse negócio. Então, Aleluia! o vento que chacoalhou